Primeiramente, bom dia. O nosso grupo ele vai falar sobre a avaliação da aprendizagem. A nossa equipe é composta pelo Oswaldo Juan, eu, Fernanda, o Fabrício Marcos, o João Vitor e a Dinaele. Os subtemas que serão abordados é sobre Cipriano Lucchesi, sobre avaliação versus o exame, o papel do educador, o exame como uma construção histórica, pedagogia jesuítica, pedagogia de Comênios e o embasamento histórico do exame. Vale ressaltar que esta pesquisa traz como foco os estudos do professor Cipriano Lucchesi, reconhecido autor da área de avaliação educacional. Lucchesi é licenciado em Filosofia, bacharel em Teologia, mestre em Ciências Sociais e Ciências Humanas e doutor em Educação, Filosofia e História da Educação. A avaliação da aprendizagem é o método na qual as escolas vão avaliar os alunos para ver no que eles têm dificuldade. Nas escolas, é importante ressaltar que há o método da avaliação e o método do exame. O método de avaliação se dá através da avaliação individual do aluno, na qual vai se perceber as dificuldades dos alunos referente ao assunto na qual está sendo estudado. Já no exame, se refere às provas, ao pôr na prática do aluno na hora de passar as informações na qual ele aprendeu na hora da prova. Agora, a avaliação não. A avaliação vai tratar dos problemas desses alunos e tentar uma maneira de mudar e superar essas dificuldades referente ao ensino. Bom, vou falar um pouco sobre o exame, né? Que é um método que serve para certificar o que foi aprendido e classificar e selecionar alunos. Um exame bem famoso que a gente conhece é o próprio Enem, né? Que tá todo ano aí acontecendo e a gente percebe que nos exames é aquela hierarquia, né? Se você tirar nota boa, você fica lá em cima. Quem tira nota mais baixa fica lá embaixo. Entretanto, o bacana, por um lado, né, é porque tem alguns exames, vestibular, coisa assim, que a gente faz, se não passar, não conseguir uma nota boa, não consegue passar. Já no Enem, claro, quando você tira uma nota boa no Enem, você entra em cursos mais desejados, dependendo do que você quer, né? Os cursos mais famosos, como a gente conhece. Só que mesmo que você tire uma nota não tão alta no Enem, você ainda tem a oportunidade de entrar em alguma universidade, entrar num curso bacana. Isso é bem legal. Diferente de alguns vestibulares ou exames que, se você não tirar uma nota boa, você é desclassificado automaticamente, né? Você não tem a chance de entrar. E o ato de examinar também, ele preza pelo o que está acontecendo agora com o aluno, né? Pelo que ele sabe agora, pelo saber dele naquele momento. Inclusive, uma crítica é que, tipo, eu não vou entrar muito assim nesse ponto, mas, tipo assim, avaliar, o ato de avaliar tá, em alguns momentos, ele tá ficando igual ao exame. Tipo assim, a pessoa tem que tirar uma nota boa na prova para poder passar. Às vezes, apesar da prova ser para avaliar, né? A prova de avaliação, ela também subjuga, né? De alguma forma. Porque se você não tirar uma nota boa, a sua chance de passar fica um pouco mais complicada. E isso se assemelha um pouco ao exame. Mas o ato de examinar é uma coisa bem delicada ainda, porque, né, às vezes você tem o sonho de entrar numa faculdade de tal coisa, de tal profissão, e você acaba que naquele dia
não foi bem na prova. Às vezes nem é que você não saiba, tá ligado? Mas e sim, você talvez teve um dia complicado antes de fazer o exame. Qualquer coisa externa, né? Ou até interna, quem sabe. Enfim. E essas coisas podem prejudicar o seu desempenho no exame. Aí você pode não tirar uma nota tão bacana e não conseguir ingressar no curso que você quer. As características da avaliação são bastante diferentes das apresentadas sobre o exame. A avaliação é um processo abrangente da existência humana, que implica reflexões críticas sobre a prática para captar os seus avanços, resistências e dificuldades, além de possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer para superar os desafios existentes. O exame serve para certificar o que foi aprendido, classificar e selecionar os alunos, realizando pontualmente no final de cada bimestre por meio de provas. E a avaliação serve para investigar e orientar o processo de ensino da aprendizagem, realizada continuamente ao longo das suas aulas por meio de diversos instrumentos, com finalidade de investigar e produzir pistas, indicativos ou diagnósticos que possibilitam ao professor decidir o que deve fazer para apoiar o aluno a aprender. Assim, para que verifiquemos de que forma o exame se incrustou nas práticas pedagógicas atuais, é importante que analisemos o passado educacional, todas as propostas pedagógicas, as bases fundamentais que alicerçaram o sistema educacional hoje é. Nisso, nós encontramos a educação jesuítica, ali começada após 1500, quando os portugueses desembarcaram no Brasil e viram a necessidade de catequizar os indígenas, de colonizá-los na tentativa de sufocar possíveis rebeliões, possíveis revoltas que pusessem fim ao comércio, à exploração institucionalizada dos recursos naturais. Lembremos que em 1500 a reforma protestante já havia estourado e a Igreja Católica estava lançando uma proposta de contra-reforma. Nisso, a Companhia de Jesus tinha essas duas funções: catequizar os indígenas, disseminar a fé católica e também sufocar possíveis rebeliões, possíveis manifestações que desagradassem a elite comercial brasileira. O primeiro colégio jesuíta foi fundado no Brasil em 1550, em Salvador, e foi um modelo para os colégios que surgiram a seguir. Como importantes educadores dessa fase, nós temos o José de Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega, que desenvolveram toda uma pedagogia específica para lidar com os indígenas. Primeiro, eles conheceram o tupi e, estabelecendo essa comunicação através da língua, eles desenvolveram práticas lúdicas, como apresentação de peças teatrais, recitação de poesias, que visava aproximar cada vez mais o colonizado e o colonizador. É importante destacar que em 1559 foi publicado por um padre italiano o Ratio Studiorum, que viria a ser um manual educativo oficial dos jesuítas. Nele continha como componentes curriculares obrigatórios o ensino de língua, literatura, poesia, história, retórica, lógica, combinada com conceitos matemáticos, de geografia, filosofia, ciências naturais e outras disciplinas religiosas. Nesse documento, a Ratio Studiorum, também há orientações quanto à metodologia de ensino que até hoje nós vemos, que é distribuir prêmios para os melhores alunos e castigar os que não atenderam à demanda exigida. Assim, nós percebemos as pinceladas daquilo que mais tarde o Skinner definiu como reforço positivo e reforço negativo mediante as situações. A educação jesuítica só chegou ao fim
quando o Marquês de Pombal assume o cargo de chefe administrativo de Portugal e expulsa os jesuítas do solo brasileiro e das demais colônias portuguesas, porque achavam que os jesuítas não cumpriam mais os papéis sociais exigidos. Amós Comênios foi um importante escritor, cientista e líder religioso que viveu de 1592 a 1670. Foi o criador da conhecida pedagogia moderna e que também a educação, segundo Comênios, visava a evangelização dos povos, a salvação da alma. Só que, com ele, a proposta educacional era excessivamente humanista. Ele queria que a educação fosse gratuita, que ela rompesse as barreiras que exigiam de gênero, de raça, posição financeira, enfim. Agora eu vou falar sobre um pouco em relação ao embasamento histórico do exame. Tendo em vista esse embasamento histórico que o exame herda no processo de aprendizagem nas escolas atuais, ele gera um autoritarismo para o professor, pois ele utiliza de seu poder no ambiente escolar para trabalhar em cima da ameaça diretamente feita ao educando. No processo de avaliação da aprendizagem, o professor precisa utilizar de artifícios, gerando uma motivação para que o aluno preste atenção. E isso Lucchesi fala anteriormente. Ele fala ainda que é preciso utilizar o medo no aluno, porém esse medo ele tem que ser positivo, que o motive a crescer dentro do processo de ensino. Esse medo tem que gerar um positivismo nesse aluno para que ele consiga entender os conteúdos e tire proveito dessa aprendizagem. O exame é um controlador disciplinar que outrora foi imposto à sociedade burguesa e hoje é herdado dentro dos ambientes escolares. Ou seja, esse tipo de exame é de uma herança arcaica que está sendo reproduzida desde o século XIII até os dias atuais. E essa forma de examinar afasta o aluno do processo de aprender. Mas, afinal, nós devemos nos fazer uma pergunta. O que se busca a verdadeira avaliação? Essa verdadeira avaliação, enquanto os exames estão sendo colocados na pedagogia tradicional e tem como fundamento de que o ser humano é dado como pronto, a avaliação ela trabalha em cima da pedagogia construtiva, ou seja, ela permite que o ser se construa ao longo do tempo, mas também vale deixar claro que a pedagogia construtiva não é a mesma coisa da pedagogia construtivista, pois a avaliação subsidia a construção e o ser humano é um ser em desenvolvimento e que ele pode mudar e se desenvolver a qualquer momento. Então é isso e obrigado pela atenção.